dos pontos Chus dorsais no uso da ventosa terapia. Então esses pontos, eles são mais utilizados realmente com ventosa terapia e com a moxa, né, a moxabustão. Então ele é bem interessante não só também para tratamento, mas para diagnóstico. Então sempre que eu dou aula lá no presencial, que eu falo sobre os Chus dorsais, que eu falo sobre a região tanto do órgão, quanto da víscera, quanto dos sentimentos que esses órgãos envolvem, todo mundo quer fazer para ver se vai bater, se vai dar certo, se realmente a área que vai estar lá apresentando algum sintoma tem a ver com o que a pessoa sente, né? Com o que o paciente sente. Então vocês vão ver que é bem interessante o tratamento. E também é um ponto muito legal de relaxamento. Por quê? Porque os Chus dorsais passa no meridiano da bexiga. Então cada região, cada ponto ali vai ser direcionado para um órgão ou para uma víscera. Mas a gente também tem que pensar na medicina ocidental. Então a gente vai estar trabalhando uma região de paravertebrais. Então, paravertebrais, sempre que a gente está tenso, que a gente está com dor, essa musculatura fica contraída, fica rígida. Então, isso é muito legal porque a gente melhora o relaxamento dessa região. Essa musculatura vai ficar mais leve, menos tensionada. Então, esses pontos na acupuntura são muito trabalhados, principalmente com a ventosa e com a moxa, tá? Então, é um lugar que a gente trabalha tirando umidade, tirando frio, então todas essas patologias causadas por esse agente externo e também pelos agentes externos, que são os nossos órgãos, a gente consegue trabalhar pelos Chus dorsais. Então vamos só aqui recapitular, eu já falei isso em outras lives, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então quando eu falo, por exemplo, no órgão pulmão, né, e no seu acoplado, o intestino grosso, em relação aos sentimentos, eu falo sobre o sentimento da tristeza. Quando a gente fica triste, a respiração da gente não muda, não tem toda aquela... Parece que a gente suspira, parece que o ar não chega, né? Então, esse sentimento de tristeza tem a ver com o pulmão. E aí é importante a gente pensar o seguinte, não é porque é um sentimento ruim que eu não devo ter. Eu tenho que ter todos os sentimentos, só que eu tenho que ter tudo isso muito bem equilibrado, né? Eu não posso ter um exagero de tristeza, mas eu também não posso ser só alegria, né? E já falando então na alegria, já vou falar do coração. A alegria é um sentimento do coração. Então a alegria em excesso também não é interessante. Você já viu uma pessoa, por exemplo, que ri de nervoso, que fica tão nervosa que tem crises de riso? Pessoas em velórios que tá tão nervosa com aquela situação que começa a rir sem parar. E isso também não é legal. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali da alegria e da tristeza. A gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos, receber eles e saber filtrar, e cada um ter o seu horário certo, né? O seu momento de manifestação correta. Não é legal eu estar lá no velório e começar a rir. É um momento de tristeza. Então, se eu tô rindo exageradamente, eu tô com alguma disfunção nesse órgão, que é o coração, tá? O baço pâncreas, por exemplo, e o estômago são responsáveis pela ansiedade, por ruminar pensamentos. Então, aquela pessoa muito ansiosa não tem problema de estômago. Não é o estômago que vai estar ali reagindo, causando úlcera, gastrite. Então, o baço pâncreas e o estômago são órgãos e vísceras, é um órgão e uma víscera responsável por esse excesso de pensamento, excesso de preocupação. Então, aquela pessoa que é muito preocupada com o futuro, né? Tá sempre lá pensando, nossa, e se amanhã eu perder o emprego, né? E se amanhã eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Essa pessoa tem um desequilíbrio no órgão baço pâncreas ou na víscera, que é o estômago. E aí vai acarretar o que a gente bem sabe, dor de estômago, essa ansiedade, essa gastrite, essa regurgitação, né? De parece que o vômito chega até aqui, mas não sai, ele volta. Então isso é
um sentimento ligado ao baço pâncreas e ao estômago. O fígado é a ira, é a raiva. Eu sempre brinco em aula que com certeza a pessoa que desenvolveu esse personagem era acupunturista. Ele sabia disso, não é possível, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu passei tão mal, eu vomitei verde, né? Eu vomitei a bile. Então, olha isso. Que órgão e que víscera que eu tenho? O fígado é o órgão e a vesícula biliar é a víscera. Então, a pessoa que tem um problema, né, nesse órgão e nessa víscera, ele costuma ficar com o olho amarelado, porque o fígado se abre nos olhos, né? Então, ele fica com os olhos amarelados, aquela cor meio verde, meio acinzentada. A raiva é uma coisa que se precipita para cima, né? Ela se manifesta nas unhas, então a gente tem que analisar a unha de paciente. Então, esse órgão, se eu tiver com uma raiva em excesso, eu preciso pensar aí no fígado como órgão e na vesícula biliar como víscera, tá? Se eu tenho, por exemplo, medo, muito medo, vamos pensar na criança. A criança tem muito medo, terror noturno, né? Principalmente à noite. Chora, não quer dormir sozinho, faz xixi na cama. Tudo isso é reação do quê? Do rim e da bexiga. Então o medo está ligado a esse órgão, que é o rim, e essa víscera, que é a bexiga, tá? Então eu tenho que pensar aí em tratar esse órgão e essa víscera, que ou ele está em excesso ou ele está em falta, né? Então é um órgão que eu penso quando esse paciente tem medo. E quando eu falo em medo, não é só medo de dormir sozinho, medo do escuro, né? Eu tenho medo de mudar o rumo da minha vida. Eu não estou contente no meu trabalho, mas eu tenho medo de pedir a conta e começar um novo trabalho e não me adaptar, né? E não gostar, me arrepender. Então, esse medo que trava tem a ver com o rim e com a bexiga. Então, eu posso ter tanto uma disfunção nesse órgão e nessa víscera, como também só a parte da... Só não, né? A parte da energia e dos meridianos, tá? Então, sempre que a gente avaliar os chuos dorsais através da ventosa, eu não penso necessariamente só no órgão ou só na víscera. Eu tenho que pensar no sentimento envolvido na energia que aquele órgão e que aquela víscera vai trabalhar. Alguém aqui já trabalha com ventosas nos pontos chuos dorsais ou em região de coluna, de paravertebral, para poder fazer análise desse órgão, análise dessa víscera? Por que quando eu faço, às vezes eu coloco uma ventosa numa região, acabei de colocar e vou pôr outra do lado, mas já fica imediatamente marcado, e outra eu deixo lá o maior tempo e ela não cria nenhuma marca, não deixa nenhuma equimose, né? Então é isso que o chu dorsal vai mostrar pra gente. O porquê que uma região vai ficar marcada, vai ficar com equimose e outras não. Então é exatamente isso, porque eu tenho que analisar a energia daquele local, a energia daquele meridiano, a energia daquele órgão, daquela víscera. Então é por isso que alguns pontos ficam rapidamente marcados e outros não, tá bom? Os pontos chu dorsais, ele passa em todo o meridiano da bexiga. Então ele passa aqui, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele fica a 2 tissuns do processo espinhoso da vértebra. E é nele que a gente faz a ventosa deslizante, porque aí a gente consegue ver em qual órgão a gente está tendo deficiência ou excesso. Então, por exemplo, na vértebra torácica 3, eu tenho o bexiga 13, que é responsável pelo pulmão. Então, se eu quero tratar a parte pulmonar da minha paciente, é aqui que eu vou colocar a ventosa bilateralmente. Então, se eu quero tratar a parte pulmonar, eu coloco aqui. Se eu quero tratar a parte de circulação sexo ou pericárdio, que a gente fala, né? É na direção da vértebra torácica 4 e é o bexiga 14. Então, eu coloco do ladinho da vértebra, né?
a 2 cuns, um cum e meio, né? Que seriam 2 dedos do processo espinhoso, e eu vou estar tratando circulação sexo. Se eu quero tratar coração da minha paciente, é na linha da vértebra torácica 5, é o bexiga 15. Também, ó, 2 dedinhos, um cum e meio de cada lado, eu trato coração. Se eu quero tratar fígado, ele vai ficar na T9, mais ou menos na direção da T9, 2 dedos, né? Um cum e meio, bexiga 18 é o fígado. Então é aqui que eu trato o fígado. E assim por diante, eu tenho na torácica 10, o bexiga 19, que eu trato vesícula biliar. Na torácica 11, o bexiga 20, que eu trato baço pâncreas. Na torácica 12, o bexiga 21, que eu vou tratar estômago. Na L1, a primeira vértebra lombar, bexiga 22, eu trato triplo aquecedor. Na L2, bexiga 23, eu trato rim. Na L4, bexiga 25, eu trato intestino grosso. Na sacral 1, nos primeiros forames aqui da sacral 1, é o bexiga 27, eu vou tratar intestino delgado. E na sacral 2, eu vou tratar bexiga 28, que também vou tratar o órgão bexiga, né? A víscera, na verdade, que é a bexiga. Então, dependendo do que eu avaliei essa paciente, do que eu sei que eu vou tratá-la, aqui é as regiões que eu vou colocar a minha ventosa fixa. Ou eu posso fazer o deslizamento, fazer a ventosa deslizante, e a partir da coloração eu vou ver aonde está em deficiência ou excesso desse órgão. Então, por exemplo, eu fiz ali um movimento de deslizamento com a minha ventosa, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a região que ficou mais vermelha, com petequias, foi a região, por exemplo, de fígado, né? Próxima à torácica 9, no bexiga 18, eu sei que eu tenho que tratar o fígado da minha paciente. Aí eu posso vir e colocar a ventosa de uma maneira fixa para tratar esse órgão. E assim por diante. Então, quando eu deslizo, costuma formar petequias. E a partir dessas petequias, ou da coloração mais escura, eu consigo perceber a região em que está em deficiência ou excesso. Lembrando também que eu não preciso ter isso aqui decoradinho. Vai pensando pela lógica, né? Se eu desenhar o pulmão, ele tá aqui, ó. Depois eu já tenho o coração aqui no meio. O que envolve o coração é o pericárdio, né? Então, circulação sexo ou pericárdio. Depois eu tenho o fígado, logo abaixo do fígado a vesícula biliar, do outro lado o baço pâncreas. Depois eu tenho o estômago, triplo aquecedor, o rim já tá mais embaixo, intestino grosso, intestino delgado e a bexiga, que vai dar o caminho das saídas, né? Então, pela anatomia, eu também consigo perceber esse posicionamento das ventosas, tá? Mas esse mapa dos chuos dorsais vocês encontram facilmente no Google, né? Na internet com muita facilidade, tá bom? Então, aqui que eu vou trabalhar os pontos, os órgãos ou as vísceras que eu sei que está em deficiência e excesso. No caso da paciente, se eu já avaliei, como ela é minha mãe, eu sei que ela tem um problema, por exemplo, de rim, ela tem deficiência em rim, eu posso vir diretamente e já colocar a ventosa fixa no ponto de bexiga 23, que eu sei que eu estou tratando os rins. Ou eu poderia vir e fazer, dependendo da avaliação, se é uma deficiência, eu posso fazer uma moxa, ou eu posso colocar agulha, né, na acupuntura. Então, eu viria e colocaria aqui uma agulha bilateral, moxa também bilateral, ventosa também bilateral, porque eu sei que ela tem uma deficiência de rim, tá? Mas se eu avaliei, mas eu não sei essa questão da acupuntura, o fato de eu deslizar essa ventosa, as marcas vão ficar mais evidentes aonde tem a deficiência ou excesso. Lembrando que aonde fica branco também, que não tem aquela mudança de coloração da pele, porque quando eu faço uma ventosa, eu quero uma mudança de coloração da pele para uma rosinha, claro, que eu quero trazer sangue, peremia no local. Então, se isso não aconteceu, eu tenho que pensar numa deficiência, né? E agora, se ficou muito vermelho, com muita equimose, com petequias, eu já tenho que pensar
num excesso, tá? E quando eu falo em excesso e deficiência, não necessariamente eu tô falando só do órgão ou da víscera. Eu tenho que pensar nos sentimentos relacionados a ele, no que mais ele causa. Por exemplo, um paciente que come muito doce, exagera no doce, eu sei que o baço pâncreas dele vai ficar em deficiência. Então, a hora que eu passar, não vai ficar vermelho, vai ficar mais branco, vai faltar energia no local. E aí eu posso vir e trabalhar com ela paradinha ou estimular para trazer essa circulação para o local. Vou pegar a ventosa de acrílico, colocar paravertebral de um lado, uma sucção leve, paravertebral do outro também com uma sucção leve. Tá tudo bem? Tá apertada demais? Como que tá? Não? Tá bem, também. Ó, então eu vou deslizar pelo paravertebrais, que são os chus dorsais, no intuito de relaxar essa musculatura. E aí eu vou analisando a coloração, se vai ficar alguma equimose. Posso fazer, gente, um de cada vez, ó. Vem só com uma ventosa. Só com uma ventosa. Deslizo. Volto. Soltou, coloco de novo. É gostoso porque a sucção tá leve, então o paciente vai relaxar. Então não pensa só na questão dos pontos de acupuntura, pensa também no relaxamento do seu paciente, sucção leve, né? Principalmente por ser uma paciente idosa, a gente não pode forçar nessa sucção, relaxando essa musculatura, ó. E aqui a gente começa a ver já, ó, qual que é a região que vai ficando mais marcada. Vocês conseguem visualizar? Tudo bem? Tá doendo? Não, tudo bem. Vou fazer um pouquinho do outro lado, ó. Então eu passei um óleo, lubrifiquei a pele e tô deslizando pra cima, pra baixo, pra cima. Estão conseguindo ver a cor que tá ficando? E o que eu quero causar na minha paciente? Hiperemia. Vou puxar para mostrar mais pertinho. Tá vendo? Olha a hiperemia que ficou. Olha como que esse lado eu trabalhei menos tempo do que esse. E ele tá mais hiperêmico do que o lado esquerdo da paciente. O lado direito ficou com mais hiperemia. E ela vai relaxar por eu estar trabalhando essa musculatura de paravertebral, que é a musculatura que nos sustenta em pé, que ela tem que ficar contraída para a gente conseguir nos mantermos em pé, tá? E agora, gente, analisando aqui nessa coloração, o que a gente consegue perceber? Vamos pensar comigo. Lembra que eu falei, ó, o pulmão é aqui mais no alto, depois eu tenho circulação sexo, eu tenho coração, eu tenho fígado. É nítido, ó, que a região de coração é a região que ficou mais marcada. Percebe que é onde está mais vermelho? Ficou levemente uma equimose aqui. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Deixa eu tentar só aproximar para vocês verem. Percebe que aqui ficou como se fosse uns pontinhos avermelhados? Eu vou trabalhar mais um pouquinho para ver se fica mais pra gente analisar. Tá tudo bem? Tá doendo? Não, tá bem. Vamos lá, ó. Deslizando. Sempre, ó, pressiona. Se a pessoa tem muita pele, segura, traciona, ó, chegou lá embaixo, segura a pele, volta, chegou em cima, segura, volta. E vai, ó, trabalhando paravertebral, para relaxamento da musculatura. E aqui, independente de eu estar avaliando ou não, eu já estou tratando. Eu já estou trazendo
energia, tonificando esse meridiano. Ó. Já tô tonificando o meridiano da bexiga. Tudo bem? Tudo bem. Olha a equimose ficando realmente bem na região de coração, ó. No ponto de assentamento do coração. Dos dois lados iguais, ó. Dos dois lados. Vocês conseguem ver que essa região tá bastante pontinhos vermelhos? Dá pra perceber aqui, ó, uns pontinhos vermelhos aqui e aqui? Se eu ficar trabalhando mais, vai aparecer mais ainda isso. Mas lembrando, gente, que eu não quero causar dor no paciente, eu quero que ela relaxe, eu quero tratar. E o fato de eu estar aqui deslizando a minha ventosa, indo e voltando, eu já estou tratando. Tá muito forte? Não. É só uma sucção, tá? Mas e aí, como mais eu posso tratar? Eu posso fazer um método flash, ó, nessa região, ó. Eu sugo e quebro. Sugo, quebro. Sugo, quebro. Mesma coisa do outro lado, ó. Eu faço assim, gente, olha, eu sugo, eu nem tiro o revólver para ficar mais fácil, ó. Olha como facilita. Então, o método flash vai tonificar essa região. Lembrando sempre de avisar o paciente que pode ficar equimoses, né? Então, se o paciente tem aí uma festa, algum evento que ele vai deixar as costas de fora, ou que vai viajar, que vai pra praia, eu não posso fazer. Tá dando pra ver agora? Esses pontinhos que é o que eu estou dizendo, ó. Isso que eu falo, ó. Esses pontinhos vermelhos, olha aqui, ó, na ponta do meu dedo você consegue ver, ó. Tá vendo os pontinhos vermelhos, ó? Agora deu pra ver? E se você olhar, olha todo o meridiano que eu trabalhei, ó. Eu saí daqui, percorri toda essa região, fui até lá embaixo e voltei. Então, eu passei por todos os pontos de assentamentos, né, de todos os órgãos e vísceras, e não ficou marcado como ficou essa região. Vou fazer mais claridade. Deu pra ver? Conseguem perceber? Aqui também, ó. Outra maneira que eu posso estar tratando aqui, então, ou eu posso deslizar a minha ventosa, né? Então, ou eu deslizo, tonificando, trazendo chi, energia, trazendo sangue, o chuê, ou eu faço o método flash. Em toda essa região que eu tô tratando, ó. Ou simplesmente eu posso colocar a ventosa nessa região, sugo leve e deixo. Lembrando sempre de deixar um espaço entre elas para não dar aquela mordiscada na pele, tá? Pode ser a ventosa de acrílico, pode ser a ventosa de silicone, ó, da Force Charme, ó. Coloco. Se eu quero uma sucção leve, eu aperto mais longe da boca. Se eu quero uma sucção mais forte, eu aperto mais próximo à boca. Então, eu posso fazer isso e vou deixar. E eu sempre falo, gente, não tem um tempo definido, né? A ventosa é uma paquera.
eu fico aqui de olho nela, né? Eu não tiro os meus olhos, eu não ponho e deixo. E vou deixar essa ventosa o tempo que for necessário, tá? Então, eu fico aqui de olho. Se eu achar que tá muito marcada, eu tiro. Massageio essa região. Ah, não ficou marcado, ó. Posso voltar, colocar novamente essa ventosa, tá? Fiz aqui uma sucção leve, ó. Vou tirar outra aqui pra gente ver. O ruim não é que é ruim, tá? É muito legal pra gente trabalhar o deslizamento. Mas o que atrapalha um pouquinho, o fato dela ser leitosa, eu não consigo enxergar a quantidade de tecido que entrou pra dentro dessa ventosa. Só isso que a gente fica um pouco assim, com mais cuidado. Eu posso usar o casquinho de tartaruga, ó. Essa grandona já vai pegar a região inteira. Se eu quero uma pressão fraca, eu só coloco, aperto, ela suga. Se eu quero uma pressão forte, ó, eu viro, coloco, volto e ainda aperto. Aí uma sucção mais forte, ó, já tá sugando bem forte. Mas o que me atrapalha aqui, ó? Eu não sei quanto de tecido que tem lá dentro, entendeu? Eu não sei quanto que entrou ali, como que tá a coloração dessa pele. Então eu fico um pouco assim, às cegas. Eu tenho meio que ir olhando, tirando, olhando, tirando. Então tiro, coloco o dedo embaixo, ó. Então para tirar a pressão, ela tá aqui, ó. Eu coloco o dedo embaixo, o ar entra e ela solta, tá? Ou nesses casos, quando eu uso ela paradinha, principalmente costas, eu gosto muito da de acrílico, porque eu tô vendo a quantidade de tecido que tá entrando, né? Olha, eu vou dar até uma sugada extra aqui. Vê só se não vai pegar a pele. Tá doendo aqui? Tá puxando pele? Não tá doendo, não. Olha como esse lado já tá mais escuro que esse. Esse lado eu acabei de colocar. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a cor da pele aqui dentro tá mais vermelho do que aqui. Vou sugar mais uma vez. E aqui eu já tinha dado a segunda sugada, né? A segunda bombeada nessa minha ventosa. E vou observar. Então, é nessa hora que a gente paquera, literalmente, pra não acontecer nenhum tipo de erro. Porque a equimose, gente, pode acontecer. Você viu que só o fato de eu deslizar com uma sucção suave, que eu só tinha dado uma bombada, já estava começando a formar. Porque aí é uma deficiência desse órgão. Estava precisando trazer energia para essa região, sangue para essa região e para esse órgão também. Diretamente trabalhando esse ponto de assentamento, tá? Mas eu tenho que sempre levar em consideração se esse meu paciente não tem nenhum evento, né? Para não deixar marcado. Ó, tiro. Olha a hora que eu tiro a cor que tá, ó. E às vezes o fato de eu massagear, isso já clareia. Mas aqui vai ficar, ó. Vai ficar, ficou aqui também, vocês conseguem perceber? Vou deslizar mais um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem. Vou relaxar a musculatura, ó. Vou passar circulando a escápula para ela relaxar essa musculatura. Vou lá pro outro lado, ó. Deslizo. Vou relaxar em volta dessa escápula, ó. Relaxando essa musculatura, que é uma musculatura que fica bem tensa, né? Vou trabalhar trapézio, fibras superiores, que é uma região bem gostosa. Eu vou pegar só um pouquinho menor, porque senão fica escapando o tempo todo. Vou virar mais pra cá. Passar um pouquinho mais de óleo. Eu sempre gosto de iniciar e finalizar um atendimento com massagem manual. Eu acho que a mão é muito gostoso, muito relaxante, nada substitui. Então, ó, dei uma bombada, sucção leve e vou ver se ela vai deslizar. Tá deslizando, tá doendo? Não, pode. Já perdeu a sucção. Vamos lá.
Posso até deixar, ó, o revólver aqui, me deslizando. Dói. Doeu? Dói. Muita pressão. Tiro. Ele vai ficar soltando mesmo. Uma outra maneira, ó, eu pegar a ventosa de silicone, que aí ela sai a pressão, mas facilmente eu consigo voltar. Tudo bem, mãe? Tá doendo? Ali lugar dolorido. Tá dolorido, ela falou. Então, gente, menos é mais. Tá dolorido? Vou diminuir, não vou trabalhar tanta região. Vamos lá. E aqui? Qualquer coisa você me fala. Tudo bem? Tudo bem. Deslizo. O legal da de silicone, ó, eu posso passar sobre a coluna, não dói. Às vezes a de acrílico a gente passa, pega os processos espinhosos e acaba doendo, né? Essa não. Essa eu posso trabalhar tranquilamente. Uma região interessante também pra gente trabalhar em idoso é aqui nessa região de L1, L2, deixa eu pegar uma grande. Porque nessa região de rim, né, o idoso já vai perdendo a energia ancestral. Então a gente trabalha trazendo uma energia, tonificando esse rim. Tudo bem, mãe? Posso trabalhar, ó, alternando ou uma só. Solto uma e trabalho devagar, ó. Tudo bem? Dói. Tá doendo? Outro lado. Outro não. Não. E outra, gente, ó, causei hiperemia ali. Não preciso ficar trabalhando mais aquela região, né? Já trouxe sangue e energia pro local. Não preciso ficar forçando, ó. Olha que bonita a hiperemia. Não precisa mais do que isso. Então é interessante colocar aí 20, 30 minutos, deixar, né? Trabalha essa região o suficiente para trazer sangue pro local e pronto. Não precisa mais nada, ó. Vou relaxar essa musculatura agora, fazer um pouquinho de massagem manual. Relaxando o trapézio, que é uma região que fica mais tensionada. Cervical. Tudo bem? Apertando assim, gosta. Pronto. E aí, eu finalizo o meu atendimento. Então, eu vou tirar a câmera aqui para mostrar para vocês como que ficou as costas, as marcas. Ó. Conseguem perceber? Deixa eu sair da frente da luz aqui, ó. Então, esses pontinhos vermelhos. Ó, aqui vai ficar uma leve equimose, isso ainda vai escurecer um pouquinho, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Porque essa marca tá bonitinha, tá clarinha, né? Você tá vendo que a borda tá levemente mais escurecida? Ó as petequias. Tá vendo as petequias, ó? Então isso ainda vai dar uma leve escurecida. Olha como essa região já ficou vermelhinha, mas já tá clareando, ó. Né? Então é isso que eu quero, gente. Essa hiperemia, nada além disso. Nada além desse exagero. Não precisa deixar aquelas marcas, tá? Eu gosto muito de marcar vértebra enquanto os pacientes estão sentados ou em pé. Porque a hora que deito eu já não consigo ter uma boa parte visual e nem a parte sensorial de pegar mesmo o processo espinhoso. Porque a hora que a gente deita, as vértebras acabam dando aquela fundadinha, relaxada, né? E a musculatura
encobre, então fica um pouquinho mais complicado. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada e eu vou fazer esse vídeo marcando certinho a localização dos pontos para vocês. Mas o que eu queria mostrar mais aqui mesmo é a questão das marcas que pode deixar de acordo com a região daquele órgão ou daquela víscera, tá? E espero vocês terça-feira da semana que vem, às 7h10 da noite, aqui no nosso perfil para mais uma live, tá bom? Obrigada, até mais!